Oi, gente, tudo bom? Eu quero dizer pra vocês, gente, eu fui fazer o Enem. Mentira, fui sim, gata, e eu quero dizer pra vocês que eu fiquei passada, sabe? Eu nunca tinha feito uma prova tão bosta como essa. Bosta. Eu nunca fiz um lixo na minha vida como eu fiz nesse Enem. Roda a vinheta, porque depois da vinheta a gente vai bater um papinho. E eu vou contar pra vocês como foi a minha redação. Se eu me dei bem, se eu acho que eu gostei, se eu acho que eu não gostei, como foi, a gente vai conversar depois da vinheta. Então, gente, tá aqui a minha redação, tá? Eu tô com ela aqui. Eu peguei a prova amarela, como vocês estão vendo aí. E aqui tá a bosta da minha redação. Muito rascunho, gente, olha só. Muito rascunho. Eu tinha muita coisa pra falar e eu não acabei falando nada. Então, quando eu cheguei lá, caramba, o tema vai ser alguma coisa muito legal. Ou vai ser uma coisa muito legal, ou vai ser uma coisa muito bosta. E quando eu cheguei lá, gente, eu me surpreendi, porque foi algo muito, mas muito bosta e fora do que o Brasil inteiro tava esperando pra aquele momento, entendeu? Então eu acho que Enem, fica uma dica. Faz uma coisa que as pessoas meio que esperam. Às vezes surpreender não é tão bom assim, entendeu? Porque cabe que tem muita gente que tá ali que estudou pencas pra tá ali. Tá certo que tem a estrutura em si da redação, mas às vezes a gente tem que ponderar, né? Eu acho que essa é a ideia certa, ponderar. E aí, gente, quando eu li o tema, eu tava muito ansioso quando eu cheguei lá. E aí eu procurei, que sempre a redação, você você abria a página e ela já ficava aqui. Só que eu lembro que quando eu fiz em 2017, não tava nessa página aqui. Aí eu fui folheando a prova, folheando, 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 folheando. Até que quando eu cheguei... deixa eu ver. Ai, cadê essa bosta, gente? Pelo amor de Deus. Sim, achei. E aí eu já... Quando veio isso, aí foi uma ideia na hora, né? Que foi quando eu vi o tema, que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, já me veio de cara uma frase de um pensador, filósofo, que é o Aristóteles, que eu já incluí no início do meu texto, que foi bem assim. Eu vou ler a minha redação pra vocês, que ficou assim, a bosta ficou assim. Eu passei a limpo ela, tá? E ficou bem assim. Quando os seus talentos encontram a necessidade do mundo, ali está a sua vocação, já dizia o filósofo Aristóteles. Então essa é uma citação que eu usei já no início do meu texto. Aí depois eu sigo. A importância do entretenimento para a sociedade, de fato, é algo a ser pensado e discutido, vírgula. Em contrapartida, preço e acessibilidade ainda são dois gigantes a serem vencidos. Então, na estrutura da redação, eu acredito que o que eu fiz aqui se encaixou. Eu fiz uma citação no início e logo em seguida eu já comecei com a minha frase tese e com os meus dois argumentos, né? O que foram, você pode ser um contra ou a favor, eu acho que os meus dois foram contras.
né, que é preço e acessibilidade, foram os dos dois pontos que eu citei. E a minha frase tese foi: a importância do entretenimento para a sociedade é algo a ser pensado e discutido. Essa foi a minha frase tese, tá bom? E aí eu sigo. O valor de alguns lugares para se ter uma boa sessão chega a ser um pouco elevado, tendo em vista que todo jovem e adolescente não tem como pagar a quantia, porque depende de seus genitores. O principal público que os atores desejam atingir é o público teen, e isto ainda não acontece, pois ainda há muitas plataformas de bons conteúdos pagos. Ou seja, o que eu quis dizer aqui nesse segundo parágrafo a ideia é que o valor está elevado e nem sempre jovens e adolescentes podem pagar. Às vezes você vai para uma sessão e é R$ 45, 30, dependendo se for estreia, então o preço chega a ser absurdo. E eu ia fazer uma merda, gente, aqui na minha redação. Eu acho que eu iria sim infligir os direitos humanos, que eu iria falar da carteira de estudante, que eu ia dizer que às vezes, muitas vezes, mesmo com a carteira de estudante, o preço ainda assim continuaria caro. Então o que foi que eu pensei? Gente, eu não vou falar isso porque eu tô com medo de infligir os direitos humanos, dele achar que eu tô infligindo e me dar uma nota 0. Então eu não falei, eu fui bem razoável no meu texto. O meu terceiro parágrafo foi, eu continuo, outro sim, o cinema leva cultura e entretenimento para as pessoas, e muitas vezes conhecimento de algo ainda desconhecido por uma determinada massa. Eu falei sobre The Walking Dead no meu texto. Vejam se vocês conseguem ligar o meu pensamento. Eu falei, a série The Walking Dead da MCTV dos Estados Unidos. Em um episódio podemos ter a exaltação do cinema, onde pessoas que enfrentam problemas, porém, não, e mesmo assim, ainda iriam reunir-se para assistir a um conteúdo. Na ficção, foi difícil juntar-se. Na vida real, não, porque fica mais fácil juntar os familiares e ir ao cinema todo mundo junto. Entendeu? Então o que é que eu falo aqui? Eu digo que o cinema leva cultura e leva conhecimento para as pessoas, que muitas das vezes a gente não sabe de algum determinado conteúdo e sem querer uma série ou uma determinada coisa traz isso pra gente, tá, gente? E aí, eu citei The Walking Dead, eu tô com muito medo deles não entenderem o que foi que eu quis dizer no meu texto. E por fim, eu finalizo assim, a minha redação. Por fim, atores trabalham para o público, mesmo com seus cachês altíssimos. Porém, o intuito é impactar as pessoas de alguma forma. A saída seria a ampliação e a implementação de cinema nas escolas, na escola, com um dia específico apenas para tal coisa. Aí eu coloquei vírgula, etc. A Ancine poderia eleger comunicadores. Não. A Ancine poderia eleger nas comunidades um ou dois atores periféricos para a incentivação de novos produtores de conteúdo. O que eu quis atingir foi para que cada vez mais o cinema possa chegar a mais lugares e pessoas, né? Então, gente, o final do meu texto ficou assim, né? Eu fechei o meu texto com essa minha tese meio enrolada aí. Então, eu tô com muito medo dessa redação não ter uma nota tão boa assim quanto eu mereça ter,
porque às vezes, né, a gente fica com tanto medo. E eu fiquei com medo, sim. Eu confesso que não foi um texto tão esperado, um tema, né, tão esperado quanto as outras coisas. Que eu lembro que as semanas antes eu tinha, gente, pesquisado sobre alguns possíveis temas que poderia cair. E eu vi EAD, eu vi crise hídrica, eu vi xenofobia, uma série de outras coisas que poderiam estar relacionadas ao meio ambiente também. Muitas coisas que são atuais e que poderiam sim cair na prova do Enem. Só que eu fiquei abismado quando eu vi esse tema, sabe? Eu fiquei em choque, eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu iria escrever, o conteúdo que eu tinha que trazer. Quando eu fui ler os textos motivadores, eu confesso que eu fiquei com medo dos conteúdos não fluir. O que foi que eu fiz? Eu fui ver a prova, eu fui ler português, fui fazer algumas questões para que pudesse abrir o meu entendimento. Só que o que aconteceu? Não abriu tanto, gente. Eu confesso que eu não tive muito o que falar, assim, sobre a prova. Eu confesso que eu fiquei com medo. Eu não sei se eu for ver na minha visão, na minha concepção, contando tudo, erros ortográficos que eu tive, que foram muito poucos, coesão e coerência, eu acho que eu fui bem, entreguei bem essa parte. Eu acho que no conjunto da obra eu me daria uns 720. Eu não me daria tanto 820 como eu tirei em 2017, que foi um tema muito legal que eu lembro, não me lembro agora, mas eu confesso que eu saí da prova bastante feliz pelo fato do Enem ter entregue aquele determinado tema, né, pra gente estar discutindo ali. E eu não sei, e vamos ver no que vai dar esse tema. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar por aqui em algum lugar desse vídeo. E muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.